Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! FN Network. Alô você, torcedor do Baltimore Ravens, seja muito bem-vindo à Casa do Corvo. Obviamente você tá estranhando minha voz. Eu sou o Giba Pérez, estou aqui apresentando o lugar do Cleverton, que hoje calçou o chinelinho, não quis vir falar do Bills, tá com medo do jogo. Ele falou pra gente que não queria falar sobre esse jogo porque está com receio do Buffalo Bills. Mas estamos aqui para falar sobre esse jogo que tem tudo para ser um dos melhores jogos da terceira rodada da semana... Não, da quarta rodada, desculpa, da semana 4 da NFL. Um jogo que deveria estar no prime time, mas não está porque a NFL está completamente enlouquecida. Comigo aqui, nessa noite de quinta-feira que estamos gravando, você pode ouvir isso a qualquer momento, João Gabriel Gelli. Seja muito bem-vindo, João. Boa noite, Giba. Boa noite, Manu. Boa noite para o nosso convidado especial para esse podcast. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É muito bom poder chegar aqui, depois que a gente teve uma vitória na semana passada, agora poder se preparar para um confronto desses de altíssimo nível contra o Buffalo Bills. Sim, eu diria que é um dos melhores casamentos que a NFL pode fazer atualmente. Então eu estou bastante empolgado para o jogo, como fã de NFL mesmo, mas... como torcedor do Ravens, certamente tem algum receio aí, algum nervosismo para essa partida. Mas vamos discutir tudo que envolve esse jogo. Mais receoso do que empolgado, eu diria, pelo meu lado. Completando nossa escalação, mais uma pessoa que já está sempre aqui na casa, Manu Cardoso. Boa noite, Manu, tudo bem com você? Boa noite, Giba. Boa noite, Gelli. Boa noite ao nosso convidado também. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. E a ansiedade tá desde que eu vi o primeiro jogo do Bills, eu falei, isso daí não vai dar certo pra gente. Mas nervosismo, a gente tá se agarrando em qualquer tipo de superstição, a superstição do Color Rush, tudo que tiver tá valendo. Mas não sei se vai dar muito certo, não. Mas mesmo assim, vai ser um bom jogo. Espero que seja um bom jogo mesmo. E o nosso convidado especial já é da casa, né? Fernando Schmud, seja muito bem-vindo. Produtor de conteúdo do Buffalo Bills nas redes sociais, na internet. E o cara que já veio aqui para falar sobre... A última vez que ele veio falar não foi muito feliz pra gente, mas Ravens e Bills. O Fernando é sempre muito bem-vindo aqui na Casa do Corvo. Um abraço, Fernando. Fala, Giba. Fala, Manu. Gelli, prazer estar aqui, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para toda a galera que está ouvindo aí. E não sabia, não recordava que eu estou 1-0 aqui na Casa do Corvo, né? Então é bom saber, né? E espero que possa ir para o 2-0, né? A gente está vindo aí, nós como torcedores do Buffalo Bills estamos numa temporada de muita expectativa, vindo de uma derrota que foi doída, né? Contra um rival de divisão e da maneira que foi. Mas bem ansioso para esse jogo. Acho que tem tudo para ser um jogão, realmente, muitos ingredientes aí para ser um jogão e para ser um duelo que a gente pode até voltar a ver mais para frente nos playoffs, né? Exatamente, tem tudo para ser um duelo que vai se repetir nessa temporada nos playoffs, se tudo der certo. Dessa vez eu espero com vitória nossa, diferente do que foi em 2020, 2021. Mas vamos então entrar nos detalhes. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Fernando. O Buffalo Bills veio com muitos problemas pro jogo contra Miami, né? Muitas lesões, a secundária totalmente desfalcada, assim, os dois safeties que são, para mim, as duas grandes estrelas dessa secundária, junto com o Tre'Davious White, e um deles já tá fora da temporada, o White também não tá jogando por conta de contusão. Como tá essa secundária do Buffalo Bills, assim? É uma coisa que eu achei que pode ser preocupante para essa partida. Com certeza né? É bem preocupante, porque
Primeiro que já seria preocupante contra qualquer adversário, né? Você, quando não tem seus 4 principais jogadores ali titulares, no caso do Bills são 5, porque está sempre níquel, né? Está sempre jogando com 3 cornerbacks, então o único titular, pode-se dizer assim, o Taron Johnson, né? Que é o níquel corner ali, que está tendo essa sequência, mas o Tre'Davious White fora ainda, se recuperando da lesão da temporada passada, né? A gente ainda não sabe quando que ele vai estar disponível para jogar e principalmente o nível que ele vai voltar, né? Uma lesão complicada de joelho. E então investimos no draft, né? No Kaiir Elam ali na primeira rodada, que vem jogando e vem jogando bem. Foi um achado no draft também o Christian Benford, né? Que é um jogador ali de 6ª rodada, né? Que foi draftado bem tarde no draft, mas que logo ganhou a oportunidade até mesmo na frente do Elam, né? De ser titular ao lado do Dan Jackson. O Dan Jackson se machucou, está treinando limitado, né? A gente não sabe se vai estar disponível. Então, assim, os safeties, como você mencionou, o Hyde fora a temporada, o Poyer está treinando limitado, a gente não sabe se volta nesse jogo. Então, assim, qualquer um desses jogadores que tiverem disponível já vai ser um bom reforço, né? Porque o Lamar Jackson aí lançando muitos touchdowns, né? Tá num ritmo fora do normal aí de touchdowns, né? De passes para touchdown aí na temporada em média por jogos. Então a gente vai precisar realmente de todo o reforço para poder lidar com esse tipo de situação. E a gente ainda não sabe, né? Nesse momento, a informação que tem é desse pessoal que estava fora está limitado, né? Teve a contratação nessa semana do Xavier Rhodes, né? Que ex-cornerback do Vikings, do Colts, um veterano ali para tentar... Eu diria que você podia parar em ex-cornerback, mas... Maldoso. Tá ali pra... Na situação que o Bills tá, né? É melhor ter um ex-cornerback do que muita gente que não dá nem pra chamar de cornerback, às vezes, de repente, né? Então, é realmente complicado esse momento de lesões. Mas, assim, se tem uma área que poderia, de repente, sentir menos, isso daí é na secundária. Eu acho que o McDermott e o Fraser fazem um papel muito bom, né? Com o esquema e preparando os jogadores para essas funções, e realmente contra o Miami tiveram uma partida boa, né? Quem vê os números vê que a defesa se comportou bem, salve uma jogada decisiva ali, que na minha opinião mais chamada do que execução, mas é isso, é preocupante essa questão da secundária, tá bem baleada, continua baleada, a gente não tem ainda nenhuma informação de que isso esteja para mudar nessa semana contra o Ravens. Até para contextualizar, só para contextualizar os números contra Miami, o jogo terrestre de Miami teve, se eu não me engano, somado foram 30 e poucas jardas. Eu tava vendo esse número hoje, esqueci, mas é algo em torno de 30 jardas. O Tyreek Hill teve 37 jardas no jogo, então a defesa de Buffalo, apesar dos desfalques, teve um bom desempenho contra um ataque que a gente viu ser bem problemático contra a gente diretamente em Baltimore. E para dar hoje é quinta-feira que a gente tá gravando, né? Então não tem o injury report final. Mas até o momento, o Christian Benford não tá treinando essa semana, não treinou nenhum dos 2 dias. O Jordan Poyer foi limitado os 2 dias e o Dan Jackson limitado os 2 dias. Então são problemas importantes na secundária do Buffalo Bills para esse jogo. Pode ir lá, Gelli. Não, mais curiosidade mesmo, eu ia perguntar se a jogada que o Fernando estava se referindo era o passe longo pro Jalen Waddle na reta final do jogo. Isso, Gelli. Dividindo os safeties, né? Era a rota post ali, né? Era uma terceira para 22, se eu não me engano, tá? E a chamada foi uma cover 2 ali com só 3 pass rushers, né? Então, o Greg Rousseau, ele acabou dropando ali na cobertura como um spy, mais cuidando mesmo de rotas curtas, até porque não tinha ali uma ameaça do Tua correr com a bola, né, pelo menos para ameaçar um first down. E aí essa convertiu ali contra a rota que o Waddle correu, né, realmente uma post ali entre os 2 safeties, acabou encaixando, né, com o Tua tendo tempo para lançar, encaixou realmente a chamada ofensiva com a defensiva, e foi a jogada que colocou Miami, né, dentro da red zone, ali, situação já de fazer o touchdown, e conseguiu ali o touchdown da vitória. Teve muitas outras situações no jogo, field goals desperdiçados, né, oportunidades desperdiçadas no ataque, mas, assim, falando da defesa, essa foi a jogada que dá para se dizer que a defesa pecou. Fora isso, a defesa se comportou muito bem, guardadas as circunstâncias, né, sem todos esses jogadores importantes aí na secundária. Pensando ainda do ponto de vista da defesa do Bills, acho que se
A secundária preocupa, o que definitivamente não causa esse mesmo nível de preocupação é o pass rush. O Gregory Rousseau mesmo tá dando um salto de qualidade até agora nesse começo de temporada, tá mostrando mais do valor dele, que fez com que ele fosse uma escolha bem precoce de draft, né? O Von Miller tá jogando em nível de Von Miller. Então, quando você casa isso com uma linha ofensiva que provavelmente vai alinhar o Daniel Faalele como left tackle para esse jogo, o Ravens tem aí muito o que se preocupar. Eu acho que esse é um confronto que o Von Miller, por exemplo, deve estar lambendo os beiços ali. Porra, caralho, vai ser o dia que vou fazer 6 sacks, vou bater o recorde de sacks da NFL aqui. E a gente tem essa esperança da volta no interior da linha, né? Porque além desses desfalques da secundária, a gente não contou com os dois principais pass rushers, principalmente no interior, né? Dessa rotação da linha defensiva dos Bills, que se trata de Ed Oliver e Jordan Phillips, né? O Jordan Phillips em Buffalo é outro jogador do que a gente viu jogando em Miami ou em Arizona. Né? Em Buffalo ele realmente joga num nível elevadíssimo, já voltou jogando nesse altíssimo nível. E o Ed Oliver que está treinando limitado essa semana, né? Problema no tornozelo. Tá? O Jordan Phillips não treinou nenhum dos 2 dias, não acredito que vai estar disponível, ele que está com problema muscular posterior de coxa. Né? Então o Phillips não joga, eu acredito que não joga, né? Mas o Ed Oliver voltando já ajuda, mesmo que seja situacional, né? A participação dele é um cara que vai acrescentar um pass rush ali por dentro, algo que faltou também nesse jogo contra Miami, né? No interior ali, a gente tem esses valores jovens complementando o Von Miller, né? O Boogie Basham é um cara que poucos snaps sempre está recuperando fumble, está interceptando bola, tá sacando o quarterback, está fazendo um papel legal também, ele foi jogador de segunda rodada no mesmo draft do Gregory Rousseau. O Rousseau, como o Gelli já mencionou, um salto legal, né? Já de produção. E o Von Miller realmente excepcional. Até teve uma partida meia quieta contra o Miami, mas no final do jogo ali, um pouco antes do butt block ali, do punch lá, ele forçou a jogada ali que realmente resultou forçar aquele punch ali dentro da end zone do próprio Miami Dolphins. Pois é, e pra dar um sopro de esperança pro torcedor, novamente, estamos na quinta-feira ainda temos alguns dias pela frente, mas Ronnie Stanley treinou full, sem limitações, nos 2 dias, quarta e quinta-feira. É a primeira vez que ele treina full. Eu acho difícil que ele vá pro jogo, particularmente. Ele tá muito tempo sem jogar, tava muito tempo sem treinar. Acho que uma semana de treino não vai ser o suficiente para liberar ele para uma partida para enfrentar o Von Miller e o Gregory Rousseau. Mas, até o momento, ele tá treinando full e dizendo que quer jogar, e o Harbaugh falando que existe a possibilidade, de fato, dele estrear na temporada contra o Buffalo Bills agora. Fernando, assim, o passe, na defesa do passe, eu gostaria de saber como que a defesa do Buffalo tá contra tight ends, porque eu vi que contra o Miami Dolphins teve 4 tentativas, né, para tight ends, e as 4 foram completas, né? Acho que pro Titans foi algo meio que parecido, mas não são times que utilizam muito os tight ends nas chamadas, né? Não utilizam muito eles nos alvos. O Baltimore Ravens tem o Mark Andrews, né? Simplesmente o cara que carregou o time nas costas no ano passado, principalmente depois que o Lamar se lesionou. Eu gostaria de saber como que está a proteção do passe para os tight ends, se isso preocupa Buffalo ou se isso preocupa mais o Ravens. Eu acho assim, né, mano, a defesa dos Bills, ela tem ela joga de uma maneira que muitas vezes ela de certa forma permite certas coisas desde que consiga manter aquilo sob controle, né? Então assim, o McDermott e Frazier gostam de marcar muito em zona na defesa, né? Muito cover 4, que é aquelas coberturas quarters ali, né? Então o pessoal faz leitura e aí depois do snap elas se transformam em cobertura mano a mano de acordo com as rotas que são corridas pelos recebedores. Então assim, mas sempre mantendo tudo à sua frente, né? Aquela coisa de manter tudo à sua frente, não dá a bola em profundidade, tacleia bem, força a terceira descida, tenta sair do campo na terceira descida, ou força de repente o quarterback não ter paciência e lançar alguma coisa te favoreça em tua direção para forçar um turnover, né? Então, assim, muitas vezes, quando o tight end, principalmente, costuma correr rotas mais curtas ali, né, acaba esse passe estando disponível para o quarterback adversário tentar, porque, afinal de contas,
dentro do conceito ali da defesa dos Bills, aquilo ali talvez não vai te oferecer tanto perigo, não vai ganhar tanta jarda pós-recepção, etc. Quando lida com um tight end como o Andrews, a coisa muda, né? É o principal alvo aí do Baltimore Ravens. A gente sabe que ele tem, né, uma química ali com o Lamar muito interessante, e é com certeza algo que os Bills vão estar fazendo um game plan para tentar conter. Eu não diria que ele não teria números de recepções, sabe, Manu? Eu acho que assim como o Cooper Kupp teve na primeira semana, né, se você pega os números lá, você vê que o Cooper Kupp teve várias recepções no jogo contra os Bills, mais de 10 recepções, se não me engano. Mas desde que eles consigam conter, né, esses ganhos de jardas do Andrews, não estejam resultando em force downs, não estejam resultando em situações em que o Ravens não cai em terceira descida, é provável que esteja dentro de algo que tanto o McDermott quanto o Frazier achem aceitável, sabe? Eu acho que vai sim. Vão tentar fazer o que fizeram já no passado contra o Ravens, contra o Lamar, que é tentar forçar ele a passar mais nas laterais do que por dentro, aglomerar mais o meio do campo, etc. Mas eu vejo o Lamar também já mais preparado também para esse tipo de desafio. Então eu estou bem curioso para ver esse duelo, sabe, mano? Até para lidar com isso, ele tem agora o Rashad Bateman, que é um wide receiver muito melhor do que qualquer outro alvo que ele teve por fora, né, na carreira dele até agora. Então, o Bateman é um cara que está vencendo com os releases dele, cara. O pacote de releases dele é fantástico. Quantidade de jogadas que ele vence já na saída da linha de scrimmage, já está botando separação, é fenomenal. Então, assim, contra uma secundária que é desfalcada, eu acho que ele pode até ter um jogo de explosão nessa semana 3, né? Assim, já adiantando um pouco do que eu acho sobre a partida como um todo, eu vejo que esse vai ser um jogo de bastante pontos. É isso que eu espero. Eu acho que nenhuma das secundárias vai conseguir segurar de forma super efetiva o ataque adversário. Acredito que o Bills teria essa condição se não fossem as lesões, mas com a situação que o time está atualmente, eu acho que ele vai ter dificuldade, porque o Lamar está jogando num nível muito elevado, muito elevado. Eu acho que a gente está falando aqui do duelo entre os dois melhores quarterbacks da NFL até agora dessa temporada. Então vai ser bem, bem interessante acompanhar isso. Só sobre ele ter mencionado o Bateman ali, né? Legal mencionar isso, porque me lembra até no meu pré-jogo ali de Bills e Dolphins, observando bastante coisa no jogo de Ravens e Dolphins, e o Bateman me fez questionar o Xavier Howard, né, no sentido do pré-jogo de Bills e Dolphins. Eu até mencionar, olha, será que o Xavier Howard tá chegando naquele momento ali que, né, perdeu ali um pouquinho da velocidade e tal, porque aquele touchdown foi lindo, cara. Não estava dando conta, né, do Bateman, e o Xavier Howard teve uma grande partida contra o Bills, dificultando o máximo ali a vida do Stephon Diggs. Então, de fato, é muito mérito pro Bateman nesse momento que ele está vivendo aí. E, sem dúvida, Lamar e Josh Allen, eu acho que nessa temporada, se a gente pega até pelos números, né? Não diz tudo, mas se a gente pega pelos números, a gente vê que um está liderando o número de touchdowns, outro está liderando o número de jardas, né? E os dois estão jogando num altíssimo nível, nível de MVP nesse começo de temporada. Não, eu só ia trazer uns números do Bateman para contextualizar. Ele, nesse momento, lidera a liga em jardas por recepção. Ele tem 28,3 jardas por recepção. Diz muito sobre o potencial do Bateman e diz muito sobre quão pouco ele é usado pelo Ravens. Eu acho, é uma crítica que eu ia fazer no review da última semana e eu não pude vir gravar. O Ravens demora muito a envolver ele no jogo, envolve muito pouco o Bateman no jogo. Ele teve só 16 targets na temporada. Até aqui é uma média de pouco mais de 3 por partida, um pouco mais de 3 por partida. Então, ele teve 4 targets no último jogo, sendo que boa parte foi no finalzinho já. Essa matemática aí, cara. Não, eu fiquei com medo de fazer mais a conta, foi um pouco mais, aí eu joguei pro alto. Sou de humanas, né? Justo, você falou 13 targets. Eu falei 16 targets. 16 targets em 3 jogos, são 5 targets por jogo. Ah, então, por aí. É por aí. É mais de 3, não é mais de 3? Então pronto. Chutou o balde nessa. Eu sou de humanas. Então eu acho que o Ravens pode envolver mais o Bateman no jogo, aproveitar esse potencial, essa explosão dele, essa capacidade dele de correr rotas com excelência. Ele tem jogado muito bem, de fato. Ele tem uma média excelente de 3 jardas por rota corrida, apesar de ter sido pouco alvo de passes do Lamar.
Então eu acho que é uma peça importante nesse ataque do Ravens para esse jogo. Falando um pouco também sobre o ataque do Bills, Fernando, eu queria te perguntar, a gente tem visto o Josh Allen jogando num nível espetacular também, assim como a gente falou muito do Lamar aqui, o Josh Allen tá jogando muito bem nessa temporada, mas a linha ofensiva do Bills tá com problemas também, né? Perdeu o Mitch Morse, chegou a perder o reserva do Mitch Morse, depois tá parecendo o Ravens, que tem 5 lesões no mesmo setor, né? Então, como é que tá essa linha ofensiva para esse jogo? Não que o pass rush do Ravens seja um problema, né? Não é às vezes nem questão do pass rush, né? Mas o jogo terrestre do Bills mesmo quando a linha ofensiva estava completinha, parecia dar sinais assim de que não, esse ano realmente vai conseguir tirar um pouco o peso do ombro do Josh Allen, mas depois do problema ali com o Mitch Morse, aí durante o jogo também, como você mencionou, foi Ryan Bates saiu, Ryan Bates está limitado, né? Treinou limitado hoje, quinta-feira, né, que a gente está gravando aí, o Mitch Morse também limitado, então assim, o Roger Saffold está no injury report ali também, mas não é mais questão de descanso de veterano e tal, acredito eu que jogue normal. De qualquer forma, assim, a linha completa, tá? O jogo terrestre dos Bills tá entrando legal, a proteção do Josh Allen boa, eu acho que deu para ver isso bem contra o Rams, né? Conseguiram lidar até mesmo com o Aaron Donald de uma maneira satisfatória, né? Você nunca vai anular aquele cara, mas você conseguiram lidar, dar o mínimo de tempo para o quarterback ali já tá ótimo, né? Contra aquele tipo de jogador. E agora não, contra o Miami teve muita dificuldade, a pressão chegou, o jogo terrestre não entrou, então é algo para ficar de olho, né? Nesse momento o Josh Allen já lidera o time em jardas aéreas e jardas terrestres, provavelmente o Lamar no Ravens deve estar a mesma coisa, né? Não tenho certeza. Sim, né? Sim. E aí a gente sempre fica naquela, né? Pô, tem que tirar um pouco o peso também do cara, né? Facilitar um pouco a vida. Então acho que essencial realmente é a questão do Mitch Morse, sabe? É um center que já muito experiente, é um cara que ajuda, né, no esquema de proteção, na definição de proteção da linha ofensiva ali, identificar. O Miami tentou mandar blitzes que se não foram 100% deram certo, elas tiraram um pouco o ritmo do ataque do Bills, então acredito que o Ravens possa tentar bolar algo parecido, né, e o Morse estar em campo vai ser muito importante para que essa pressão não chegue no Allen a todo momento. O detalhe que eu vi sobre os ajustes de Miami no jogo é que o Miami estava usando muita blitz no primeiro tempo, se eu não me engano, e o Allen estava conseguindo, apesar dessa quebra de ritmo, como você citou, né, Fernando, estava conseguindo explorar bem essas blitz, né, do primeiro tempo. E aí no segundo o Miami usou uma abordagem menos agressiva, usando muito cover two, e aí o Allen passou a ter um pouco mais de dificuldade para passar a bola, o que é natural, né? Ele está dropando um pouco mais na cobertura, e aí ficou mais difícil de passar a bola, e esse foi um dos problemas do Bills no segundo tempo do jogo. Foi uma estatística que eu li hoje no Twitter, inclusive não vou lembrar a fonte nesse momento. Eu acho que tem sido aquela regra, né, começou contra o Mahomes e agora contra o próprio Josh Allen a mesma coisa, de você estar com 2 safeties lá em cima, né, se proteger em profundidade, muito aquela coisa assim de o Allen costuma não querer lançar o check down, então vamos ver se ele vai ter paciência para lançar check down, lançar rota curta e ganhando jarda aos poucos, e inclusive algo que eu vejo ele melhor nessa temporada, sabe? A gente até vê pelos números contra o próprio Miami, o Singletary terminou o jogo com 9 recepções. Eu ia mencionar isso, inclusive. Desculpa te interromper. Não, imagina, né, Gera? Então é algo que até mesmo contra o Rams também, o papo do Jalen Ramsey foi o mesmo pós-jogo, falando, olha, a gente realmente estava ali, né? Será que ele vai ter paciência para pegar essa rota curta e tal? É algo que está sendo legal de ver no desenvolvimento dele, né? Então, não está forçando tanto. Mas é aquela coisa, é tudo situação do jogo. A partir do momento que começa a ficar para trás do placar, começa a ter que forçar, né? E aí você se preparar para tentar capitalizar, né, contra esses passes mais forçados, é algo que pode dar certo, e com certeza foi algo que ajudou o Miami a conseguir segurar aquela vitória ali. Eu acho que esse foi um passo importantíssimo da evolução do Allen, né? Conseguir aceitar ganhos menores, mas que são vitórias naquela jogada. Eu acho que ele ainda corre um pouco de risco a mais do que ele deveria com o corpo dele. Acho que ele joga com um pouco de... Tá me fugindo a palavra agora, sei lá, desprezo ao próprio físico em alguns momentos, né? Eu acho que ele encara demais o contato
Mas ele é um cara que tem a estrutura corporal para aguentar esse tipo de situação. Mas eu acho que se eu tivesse que dizer a última coisa que falta para a evolução dele estar mais completa como um jogador, como quarterback, é isso, né? Saber se proteger um pouco melhor nessas jogadas de scramble que ele faz muito, muito bem. E, inclusive, o Ravens sofreu, por exemplo, com os scrambles do Mac Jones na semana passada, né? Então, isso é algo que preocupa chegando aí nesse jogo. Bom, assim, eu vi, assim, a gente vê mais o Stefon Diggs sendo o principal alvo do Josh Allen, né? Mas eu vejo que, por exemplo, o Gabriel Davis e o Isaiah McKenzie são dois alvos que também são de confiança. Tem bem menos targets, mas são de confiança. O quão desesperador seria se um dos jogadores cancelassem o Stefon Diggs e não tem mais outra pessoa para passar. O quão desesperador seria confiar no Isaiah McKenzie, confiar no Gabriel Davis, ou você não, tô confiante, com esses caras dá para lidar porque eles são bons, eles não dropam, nem nada assim. Certo, Manu, tudo começa nesse jogo com relação ao o cara tá baleado, sabe? Tipo, o Gabriel Davis também, né? Baleado, tornozelo, voltou nesse último jogo, mas não pareceu 100%, sabe? Tornozelo, pareceu um pouco mancando um pouco. Treinou limitado na quarta, né? E não treinou na quinta. Não sei como é que tá esse tornozelo do Gabriel Davis. E é o cara que a gente tem muita expectativa nessa temporada, sabe? É um cara que terminou muito bem, né? No jogo contra o Chiefs nos playoffs da temporada passada, ali, recorde de touchdowns. E é um cara também que corre boas rotas, que é muito bom, especialmente naquelas situações, aqueles passes na lateral, que você precisa manter os pés dentro de campo, né? É algo que ele faz realmente muito bem. E é o alvo, assim, que o Allen tem maior também, assim, de mais estatura, né? É o alvo mais alto dele na posição de wide receiver. Então, é um cara que, se não jogar, deixa bem preocupante essa situação, né? Porque realmente ele é aquele 1B, vamos dizer assim, nesse esquema dos Bills, ainda que ele não seja um jogador, por melhor que seja, não seja um cara que esteja no nível do Stefon Diggs, que eu vejo algo assim muito interessante nessa temporada, algo que o novo coordenador ofensivo tem feito e agrada demais, que tem envolvido mais o Stefon Diggs no jogo cedo, sabe? A gente está falando de um wide receiver que, desde que chegou a Buffalo, né, é um dos que tem mais recepções, mais jardas aí na NFL, se não for o que tem mais, né, liderou a liga em jardas, em recepções aí há 2 temporadas atrás. Temporada passada diminuiu um pouco o número, mas ainda assim era aquela coisa de ficar muito preso a uma posição, né? E hoje o Dorsey está movimentando mais ele, põe ele no slot, movimenta ele, muda de lado para ver se marcação homem, marcação zona, né? Coloca ele em situações legais para utilizá-lo logo cedo, colocá-lo no jogo e fazer com que a defesa realmente passe a ter que se preocupar muito com o Diggs e abrir espaço para os outros, né? Então, assim, o Allen tem espalhado a bola, você pega os números aí, ele tem lançado para muita gente. O McKenzie no último jogo teve mais de 7 recepções. O Dawson Knox nem apareceu tanto ainda, o tight end dos Bills, que também está meio baleado, né? Está treinando limitado, mas é um alvo de confiança, né? O Davis, como eu já mencionei, e os próprios running backs estão sendo mais utilizados. O James Cook está começando a ganhar mais oportunidades nesse ataque. É um running back que tem uma velocidade que nenhum outro no elenco tem e que adiciona um outro patamar aí, né? Ele pode transformar um check down desse aí, que não vira muita coisa, em um ganho bem interessante, né? Então, o Bills hoje tem um ataque bem balanceado, com bastante alvos interessantes. Mas sim, o Diggs vai ser o principal alvo. Acho improvável você conseguir tirá-lo do jogo nessa fase da carreira dele e da maneira que o coordenador ofensivo tem utilizado. E se conseguir, é sinal que realmente vai estar bem exposto em outras áreas, e o Allen tem sido um quarterback que não tem perdoado muito quando você dá esse tipo de mole, sabe? Essa é a diferença de ter um Stefon Diggs em campo, né? Ele consegue chamar muita atenção e abre espaço para o Allen explorar e encontrar os outros recebedores dele no resto do campo, porque você normalmente tem que botar pelo menos 2 pessoas para marcar o Stefon Diggs. Tem que botar... O Ravens tem a vantagem de ter, até aqui na temporada, o cornerback que melhor marcou individualmente no ano, que é o Marlon Humphrey. Ele cedeu o rating de 1
os quarterbacks quando marcando no 1 contra 1, no mano a mano. Mas não é a característica também das defesas. A gente não pode dizer isso exatamente porque a gente não sabe exatamente como o Mike McDonald trabalha, né? Só o 4º jogo dele como coordenador defensivo. Mas considerando a escola dele, que é em Baltimore e tudo mais, acho não é a característica ele botar um jogador seguindo o recebedor adversário. A gente não viu ele fazer isso até agora e acho que não vai acontecer nesse jogo. Então, o problema é que quando começa a explorar mais profundamente a secundária do Ravens, é aí que aparece o problema, né? A gente viu no último jogo como o Devante Parker conseguiu trabalhar muito bem em cima do Brandon Stephens, que começou bem a temporada, mas nesse jogo foi muito mal, até porque veio de uma lesão, né? E aí, quando passa dele, vem 2 calouros também. Você tem o Pep Williams, que é uma escolha de 5ª rodada, se não me engano, e o Jalen Armour Davis, que é uma escolha 4ª, né? Os dois são 4ª, né? Isso. A gente teve 85 escolhas na 4ª rodada, eu tinha esquecido desse fato. Então você tem o Jalen Armour Davis e o Pep Williams, que são escolhas de 4ª rodada, que são jogadores que estão em desenvolvimento. O Armour Davis ainda perdeu todo o training camp, basicamente lesionado. Foi praticamente todo o training camp. Então, acho que me preocupa mais essa profundidade do corpo de recebedores do Bills do que propriamente o Stephon Diggs em si. A gente sabe que o Diggs vai ter um impacto dele, ele sempre tem, é normal, é um recebedor de elite. No momento é o melhor recebedor da temporada na NFL, na minha opinião, é o que tá jogando melhor, não só pelo número de jardas, mas você vê o impacto que ele tem no jogo de Buffalo. Mas acho que a profundidade do corpo de recebedores do Bills me preocupa mais por causa disso, porque nossa secundária não aguenta segurar. Eu nem mencionei o Jameson Crowder, né, que é um cara experiente, é um cara que também lidou com alguns problemas aí na preparação, na pré-temporada, né, de lesão, e até perdeu a posição de titular, podemos dizer assim, para o Isaiah McKenzie no slot, mas é um cara experiente, e os Bills estão rotacionando bastante, né, no jogo em Miami, então nem se fala que a galera estava toda tendo cãibra e sofrendo com o calor lá, e aí rotacionou bastante, então... mas é um alvo de confiança, um cara experiente, um cara que não costuma dropar muita bola, então assim, realmente tem bastante gente pro Allen soltar a bola, no nível do Stephon Diggs realmente é ele mais ninguém, né, aquela prateleira ali, de elite mesmo, mas principalmente se o Gabe Davis estiver com o tornozelo um pouco melhor, né, eu acho que tá bem tranquilo, assim, em questão de alvos pro ataque do Bills. Então, Fernando, a gente tradicionalmente aqui, quando vai fazer o preview pensando no próximo jogo, a gente pede sempre pro convidado trazer matchups que ele acha que podem ser cruciais nesse confronto. Então eu gostaria de ouvir de você, quais matchups que você acredita que podem ser decisivos nessa partida? Olha, eu acredito, Giba, que Diggs realmente conseguir ganhar esses duelos aí, não digo contra o Humphrey apenas, né, porque como você mencionou, se perceberem que não estão mandando o Humphries para seguir o Diggs em todo lugar do campo, vão movimentar, né? O Diggs às vezes está alinhado por fora, e eles fazem um movimento pré-snap ali para ele ir para dentro, para o slot, ou então mudar de lado e tal. Então vão tentar colocá-lo em matchups até mais interessantes para aproveitar, né? Então o Diggs está conseguindo ser acionado logo cedo, entrar no jogo logo cedo, é muito importante para esse ataque dos Bills, para ter ritmo, né? E o jogo terrestre também do ataque dos Bills precisa ser melhor do que foi nesse jogo contra o Dolphins, né? Eu acho que a questão daria para dizer um matchup até inteiro, vamos dizer assim, da linha ofensiva do Buffalo Bills contra a linha defensiva do Baltimore Ravens, focando no jogo terrestre, né? No jogo corrido. Singletary, principalmente, que é o nosso running back mais confiável, né? Conseguir seus ganhos ali consistentes, né? Eu acho que fica muito improvável assim, da defesa do Ravens conseguir tirar o ataque dos Bills muitas vezes de campo, né? Então vai ser muito importante esse matchup aí. Do outro lado da bola, eu acho que assim, vai funcionar essa estratégia que o Bills já utilizou contra o Lamar Jackson no passado e de certa forma funcionou. E quando eu falo funcionou, não é nem anular o cara, porque você não anula Lamar Jackson, você não anula Josh Allen, né? Para isso acontecer, o cara tem que estar num dia muito ruim, atípico, né? Então não acontece, mas quando você consegue forçar turnovers, quando você consegue de fato se manter, né, tirar o ataque adversário de campo, já é uma grande vitória, né, contra esse tipo de jogador. Então assim, Mark Andrews contra ali, principalmente esses nossos safety jovens que estão jogando ali, né, Jaquan Johnson, Damar Hamlin, né, e aí vai precisar de ajuda ali do Matt Milano, do Tremaine Edmonds, né, os nossos linebackers ali no interior, né, como é que vai ser esse matchup ali para parar o Andrews. E como é que vai ser o Kaiir Elam ali lidando com o Bateman, né? O Elam eu acho que até mesmo com o Trey Davis White disponível, eu acho que é um cornerback no elenco que tem mais condições físicas, vamos dizer assim,
de ser um cornerback realmente para você colocar no mano a mano e ele vai conseguir cobrir um wide receiver que tenha muita velocidade, que tenha atributos realmente aí de elite, né, físicos principalmente. Eu acho que o Bateman tem esse tipo de velocidade e está se desenvolvendo num cara que pode se tornar um wide receiver realmente de primeiro patamar aí. E a melhor resposta que o Bills pode ter para ele é, sem dúvida nenhuma, o Whelan jogando bem. Então, como é que vai ser o Kyrie Irving lidando com esse tipo de jogador? Eu acho que do outro lado da bola é isso aí, sabe? Eu acho que é esse matchup aí que eu vou estar mais de olho. Kyrie Irving, diga-se de passagem, que é sobrinho do Matt Elam, que foi o safety draftado pelo Ravens para substituir Ed Reed. Deu certo, foi uma ótima escolha, inclusive. Lembramos com muito carinho dele. Adoro ele, adoro o Matt Elam. Manu Cardoso, qual o matchup que você destaca para essa partida? O matchup que eu tava pensando, desde que acabou o jogo contra o Patriots, é Stephen Diggs contra o Marcus Williams, por dois motivos. Primeiro, o Stephen Diggs contra Baltimore, parece que ele tem um ressentimento, que acho que ele não foi draftado, alguma coisa assim, e ele tem um ressentimento, então ele jogou bem, pelo menos no último jogo contra Baltimore. E esse matchup, assim, no sentido de que existe uma história entre os dois, que foi justamente contra o Marcus Williams que aconteceu o Minnesota Miracle. Então, eu penso muito mais no sentido de reviravolta, não bem reviravolta, mas assim, como se fosse um ressentimento dos dois lados, sabe? Tanto o ressentimento do Stephen Diggs com o Baltimore e o Marcus Williams com o Stephen Diggs. Então, esses são dois jogadores de grande calibre também. O Stephen Diggs, eu também acredito que esse ano ele está sendo o melhor wide receiver da liga, e o Marcus Williams chegou dando um impacto gigantesco no Baltimore Ravens. Assim, em 2-3 semanas ele conseguiu fazer 3 interceptações, então foi uma coisa fantástica, assim. Eu até estava comentando que o recorde do Ravens foi do Ed Reed, com 9 numa temporada, e o cara já fez 1/3 disso, né? Então seria uma coisa interessante ver como que o Josh Allen vai se portar jogando contra o Marcus Williams também, porque esse cara é muito inteligente. E do outro lado, eu acho que mais o Von Miller contra o Lamar, porque não é nem questão de linha ofensiva, já passando da linha ofensiva, assim, já imaginando que ele já vai passar a linha ofensiva, porque eu acho que o Von Miller, ele tem esse respeito muito grande pelo Lamar, mas tem aquele negócio do último jogo que ele falou que parece que ele não consegue chegar perto dele, porque quando você acha que ele vai correr, ele já tá passando a bola, e é um negócio absurdo. Então eu tô curiosa para ver como é que vai ser, já passando da linha ofensiva, como que vai ser o Von Miller contra o Lamar também. O Von Miller que rasgou elogios ao Lamar na última temporada, quando ele ainda estava no Denver Broncos, antes dele sair para o Los Angeles Rams. Ele jogou contra a gente, sofreu na mão do Lamar e falou que ele é muito difícil de parar, porque quando você tenta ser agressivo e atacar ele, ou ele escapa, ou ele vai lá e faz um passe, ou quando você tenta conter, ele te castiga também. Então o Miller é um jogador espetacular. Queria muito que ele tivesse se tornado um Raven. É o cara que eu mais queria nessa off-season, sem a menor dúvida. Hoje ele mencionou de novo, né? Hoje ele deu entrevista e falou muito do Lamar. Falou, olha, não é segredo, todo mundo sabe que não tem ninguém na liga igual ao Lamar. E até abri esse parênteses para lembrar que quando ali pré-draft, o Lamar era o quarterback que eu queria pro Bills naquele draft, né? Era a minha escolha predileta ali. Quando saiu o Josh Allen, fiquei muito pé da vida, mas ainda bem que estava errado, né? E de qualquer forma, mas assim, Lamar, eu fui um cara que, assim, eu comecei a acompanhar a NFL bem cedo, mas que eu pude acompanhar mais de perto, assisti bastante jogos ali, naquela fase ali do Michael Vick no Atlanta Falcons ainda, e assim, o Lamar, o primeiro cara comparável realmente ao que o Michael Vick trazia, né, como ameaça, vamos dizer assim, né, então, desde o pré-draft ali, gostava muito do Lamar e acho que tem se desenvolvido muito bem, e de fato, é um cara que tem uma mobilidade, uma velocidade, né, e
todo um conjunto de habilidades ali que você não consegue replicar, né? Realmente é algo que para qualquer defensor é um pesadelo. Gelli, qual o seu matchup de destaque para esse jogo? Cara, para mim, o que vai ditar bastante do jogo e que eu acho bem parelho, talvez não tão parelho assim, mas é o pass rush do Bills contra a linha ofensiva do Ravens. Eu quero ver o que o Greg Roman vai ter preparado para lidar, para ajudar o Faalele nos bloqueios, para poder lidar com o potencial do Von Miller. Obviamente o Leslie Frazier também e o Sean McDermott vão estar planejando formas de colocar o Von Miller em uma ilha contra o Faalele, então botar ele no 1 contra 1, e nesse caso a vantagem é gritante, né, pro Bills. Mas o Ravens vai ter que dar um jeito de lidar com isso, e aí eu tô bem interessado em qual é o plano para esse tipo de situação. Para mim esse é um confronto que pode decidir basicamente a partida, porque se o Bills tem muito sucesso no pass rush, isso é um mau sinal para o ataque do Ravens, e eu não acho que a defesa do Ravens, pelo que ela mostrou até agora da temporada, ela é capaz de segurar o ataque do Bills por muito tempo. Pode até conseguir em alguns momentos, né, circunstâncias específicas, mas não acho que ele vai ser capaz de fazer uma partida completa nesse sentido. Vale lembrar que a defesa do Ravens, além de ser a que mais cedeu jardas aéreas na temporada, é a que menos tem, é a segunda que menos tem 3 and outs na temporada. Só 6% das jogadas terminaram sem nenhum first down, dos drives terminaram sem nenhum first down do adversário. Então é uma defesa que realmente eu tenho esperança de que ao longo da temporada, se a gente não continuar tendo uma lesão season-ending por jogo, como a gente vem tendo até aqui, eu acredito que ela vai se assentar e vai conseguir chegar ali na mediana, né? Vai chegar de ser uma defesa decente, porque tem talento para isso, e acho que falta um pouco mais de acerto, de experiência do próprio coordenador defensivo e tudo mais, mas é uma defesa talentosa. Mas até aqui ela é uma tragédia, e difícil acreditar que ela vai conseguir parar um dos melhores ataques da NFL, mais explosivos e que explora muito bem a profundidade do campo com os passos do Josh Allen. Então eu concordo com o Jair nesse sentido. O meu matchup de destaque, eu vou colocar o Devin Duvernay contra a profundidade da secundária do Buffalo Bills. E aí eu explico, porque para mim o Kyle Lila tá mostrando um bom nível e o Bateman vai ter trabalho, obviamente, para se livrar dele, mas aí quando você tem tantos desfalques na secundária como tem o Buffalo Bills, aparentemente o Benford não vai conseguir jogar, né? Ele não treinou até aqui na semana, você tá sem o Poyer, até o momento, não se sabe se ele joga, ele pode não jogar, já tá sem o Micah Hyde que tá na injury reserve, então quando você tem tantos desfalques na secundária e você começa a explorar essa profundidade, eu espero que o Ravens trabalhe para isso, bote mais wide receivers em campo até para conseguir explorar isso. Eu acho que o Devin Duvernay pode ter um bom jogo, ele vem já com 3 touchdowns na temporada, é um recebedor que está se provando ter mãos muito confiáveis e sendo uma arma muito interessante nesse ataque. Então é um matchup que eu acho que o Ravens pode explorar muito bem. Claro, a gente está falando a gente tem outros alvos que são prioritários para o Lamar, mas eu acho que o Duvernay pode ter um impacto interessante nessa partida. E na defesa, eu quero muito ver como vai ser esse confronto do Humphrey com o Diggs quando ele acontecer, né? Porque depende muito. Em vários momentos o Humphrey é movido para níquel e tudo mais, mas eu acho que o mais sensato é botar o Humphrey mais perto possível do Diggs sempre que puder, porque isso vai ajudar a limitar um pouco o ataque do Buffalo Bills. Agora, para fechar o nosso preview desse jogo, vamos para bold prediction e palpite, né, do placar, começando sempre, obviamente, pelo nosso convidado, Fernando. Fernando, seu palpite do placar e uma bold para esse jogo. Rapaz, vamos lá. Placar eu tenho dificuldade, mas vamos lá. Cara, eu acho que esse ataque dos Bills vai estar muito mordido para esse jogo após uma partida que teve 90 oportunidades, né, e 90 jogadas na partida e marcou apenas 19 pontos. Eu acho que vai ser um jogo que a galera vai estar realmente muito bem preparada para conseguir fazer uma boa partida. E eu tenho sido muito surpreendido pelo nível, de maneira negativa, né, pelo que a defesa do Ravens tem apresentado, porque quando a gente fala em Baltimore Ravens, a gente pensa em defesa dominante. É a primeira coisa que vem na cabeça. Ray Lewis, vem logo na cabeça aquelas defesas fortíssimas, né? Então, realmente, eu acho que o ataque dos Bills vai ter sucesso, tá? E acredito aí que o Bills vence essa partida
33-24 seria o meu placar. E bold prediction, vamos lá, bold prediction. Von Miller com 3 sacks aí, chegando no Lamar Jackson finalmente, após ter tanta dificuldade nos outros encontros. Um bom palpite, eu gostei. Vamos lá, Gelli, qual sua bold e seu placar para esse jogo? Placar 38-35 pro Ravens. E o bold, não sei, 2 touchdowns do J.K. Dobbins. Vai voltar aí a encontrar a endzone. Boa também, vale ressaltar, só o Lamar tem touchdowns corridos no Ravens na temporada. Nenhum outro running back conseguiu entrar na endzone até aqui. Não que o Lamar seja running back, tá? Não, nenhum running back entrou. O único touchdown que o Ravens fez que o Lamar não estava envolvido foi o retorno de kickoff para touchdown do Devin Duvernay no primeiro lance contra o Dolphins. Exatamente. Então, o Ravens, e não dá para dizer que se fosse o Lamar retornando não faria também, né? Nem isso. Com certeza ele tem esse potencial se ele quisesse retornar. Vamos lá, Manu, seu palpite e sua bold para esse jogo. O meu palpite seria o mesmo do Gelli, só que o inverso, mas eu vou mudar um pouco, então vai ser 38-40 pro Bills. Eu acho que vai ser um jogo apertado, daqueles que é pra aprender a sofrer mesmo. E a minha bold é que o Josh Allen não vai passar mais do que 200 jardas nesse jogo. E não vai correr mais do que 50. Essa é a minha bold. Essa é ousada. Essa é ousada. O meu palpite é 45-38 pro Ravens. E a minha bold não é pro Ravens. A minha bold é que o Josh Allen vai bater o recorde de jardas em um único jogo da história da NFL, que é 554. Ano passado, a gente tá falando mais do que 38 pontos para cada um. E vai ser aquele negócio. Vai ser 10-7 o jogo. O jogo de playoffs foi mais ou menos assim. Eu esperava vários pontos e... mas aí você tem que colocar na equação a ventania de Buffalo, né? Que estragou aquele jogo, que tinha tudo pra ser um belíssimo jogo, foi uma bosta. Ótimo, tá chovendo um monte. Nossa, tá um monte de jogo do Orioles atrasando por causa disso. Você acha que não vai ficar a mesma coisa domingo? Não estava sabendo disso não, Considerando que o nosso jogo terrestre não existe, vai ser um belíssimo jogo. Então... O Dobbins voltando, né? Acho que é algo que dá bastante esperança aí pro torcedor do Ravens, né? Porque é outra coisa que você pensa, Greg Roman e ataque terrestre que não existe, parece que não faz sentido. Pois mas por incrível que pareça, até aqui nessa temporada, tudo bem que ele tinha Kenyan Drake, mas ele tinha Kenyan Drake e Mike Davis porque ele queria, né? Porque o Justice Hill já estava disponível e ele não estava usando. Tanto que foi o melhor running back do Ravens até aqui, fez um bom jogo contra o New England Patriots na última semana, teve uma boa corrida, conseguiu mostrar explosão em vários momentos, mas ele não queria usar, ele preferiu botar os veteranos lá que não rendem nada, assim como ele fez no ano passado. Mas até aqui o jogo terrestre do Ravens, excluindo o Lamar, ele realmente não existe, não tem ninguém minimamente decente. Quem tem mais jardas até aqui é o próprio Justice Hill, que tem 80 jardas em 11 tentativas, que é uma média absurdamente boa, né? 7.3 por carregada. Mas de resto, ninguém passa de 40. O Drake tem 39, o Dobbins 23 e o Mike Davis 15. O Mike Davis tem a belíssima média de 2.1 jardas por carregada nesse ataque. Então, é um ataque terrestre inexistente até o momento. Então, é isso, né, gente? Falamos bastante sobre esse jogo que tem tudo para ser espetacular, tem tudo para ser um confronto que espero que seja diferente do que a gente viu nos playoffs de 2021, que a gente esperava um bom jogo e não aconteceu muito por causa da ventania. Vamos torcer para essa chuva sair de Baltimore antes do jogo começar. Fernando, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui na Casa do Corvo. O microfone é seu, faça seu merchan para quem está ouvindo você pela primeira vez, onde encontrar o seu conteúdo sobre o Buffalo Bills. Valeu, Chico, eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí, Manu, Gelli, um prazer estar aqui com vocês trocando essa ideia, é sempre muito legal. E eu estou agora no meu canal no YouTube, né, canal do Fernando Chimudi lá, estou produzindo bastante conteúdo sobre Bills sempre, né, de repente começando a criar um pouquinho de coisa aqui e ali, assim, de NFL de maneira geral, mas é muito focado ainda só no Bills, né, e no Twitter, no @FernandoChimude ali, realmente a galera tá sempre por dentro de tudo relacionado a Bills, estou sempre ali dando meus pitacos ali, em português, em inglês também, para a galera que acompanhava já na época ali de Cover One. Então,
é aí que pode me encontrar, né? No YouTube e no Twitter, ali no @Fernando Chimude. E, mais uma vez, muito obrigado, tá? E espero poder estar recebendo alguns de vocês aí em breve lá no canal também para a gente trocar uma ideia, de repente, antes dos playoffs, aí, num duelo de playoffs, quem sabe, né? E só para terminar, que eu não ficaria triste, Giba, se for igual aos playoffs do último duelo. Para mim, eu fico bem contente, tá? Pode ser jogo feio daquele jeito lá, para mim tá bom. Não, especialmente o placar tem que ser diferente. Valeu, obrigadão. É isso, Manu, muito obrigado novamente pela companhia. Até semana que vem com o nosso review desse jogaço. Obrigada, Giba, obrigada, Gelli, e obrigada, Fernando, pela companhia. Foi um prazer estar contigo. E é isso aí, até semana que vem. Espero que com uma vitória, com um pouquinho de ar mais feliz no próximo podcast. João, forte abraço, meu amigo. Até a próxima. Muito obrigado pela companhia. É isso. Repetindo aí as palavras da Manu, espero que a gente possa fazer os podcasts da semana que vem com um sorriso no rosto. Mas repetindo também suas palavras, agradecendo a participação do Fernando. É muito bom poder trocar ideia aqui com você de novo depois de algum tempo. É isso, gente. Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia nesse podcast. A gente solta 2 episódios por semana, sempre trazendo um review do último jogo e depois, claro, recebendo um convidado para falar sobre a próxima partida do Baltimore Ravens. Não esquece de se inscrever no seu agregador de podcast favorito. Segue a Casa do Corvo nas redes sociais, @Casa do Corvo no Instagram, @Casa do Corvo no Twitter e, claro, segue o @TheRavensBra, que sou eu que faço propriamente dito. Forte abraço, muito obrigado pela companhia. Até a semana que vem com o review de Baltimore Ravens e Buffalo Bills.